Boa tarde, queridos ouvintes, e principalmente você, corretor de seguro, que nos acompanha todas as quartas-feiras aqui na Exclusiva FM. Eu sou o Fábio Sorola, corretor de seguros, e está começando mais um programa profissional de seguros. E é claro, eu não estou sozinho, hoje muito bem acompanhado, por sinal. Do meu lado direito, você já conhece a voz by night do rádio. Boa tarde, Romeu. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos vocês, corretores de seguros. É um grande prazer recebê-los, profissionais de seguros de todo o Brasil. Aqui o nosso grande mestre de cerimônia, Fábio Sorola, e a mente brilhante do rádio, Marcelo Brancati. Boa tarde. Aliás, boa noite. Boa noite a todos. Já passou das 18, né? Então, mais um programa, uma satisfação incrível de participar. E hoje, assim como os demais, será um programa incrível. E quem que nós temos aqui como convidados hoje especialíssimos? Minha querida mente brilhante Marcelo Brancati. Hoje tenho dois feras aqui compartilhando a bancada conosco e eu vou ler o currículo de um deles. Profissional há 18 anos como corretor de seguro, conhece profundamente as nossas dores, viu, Marcelo? É graduado em administração de empresa com ênfase em seguros, possui MBA de mercado financeiro, controladoria e auditoria. Romeu, toma cuidado. É membro do Rotary Club, Câmara Cor e da União dos Corretores de Seguros e CEO da Regula Sinistro. Seja bem-vindo, Daniel Bortoleto. Olá, muito obrigado. Obrigado, Fábio. Obrigado, o Romeu e ao Marcelo por essa enorme oportunidade. É um prazer imenso poder falar para os colegas corretores de seguros, uma das classes mais importantes desse Brasil, e mais uma vez eu agradeço essa oportunidade. Seja bem-vindo, Daniel. Isso aí, bem-vindo, Daniel. E a outra fera que está aqui com a gente, Romeu, profissional de seguros, tem experiência de mais de 20 anos em empresas de grandes seguradoras, Romeu. Formado em administração, pós-graduado em marketing, diretor de marketing da Regula Sinistro. Uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande e respeito. Seja bem-vindo, meu querido amigo Donizete Ferreira. Valeu, Fábio, pelo carinho aí. Obrigado, pessoal. É um prazer imenso falar para vocês. Eu tenho muito apreço por esse canal de distribuição. Quando me convidaram para voltar para esse mercado, eu nem titubeei, porque eu gosto bastante de trabalhar por eles e para eles. E essa oportunidade é bem bacana. Obrigado, Fábio. Que bom, seja tudo... É isso aí. Marcelo Brancati, qual é o nosso tema de hoje? Hoje nós temos a participação dos nossos dois amigos aqui e que nós vamos falar sobre como a gestão, a nova gestão dos corretores e como isso pode ser melhorada, a produtividade, a eficiência de vendas, a eficiência operacional e a contribuição que os amigos podem trazer para nós. Verdade, Marcelo. E para começar... Ô, Marcelo, agora me ocorreu uma coisa. Se eles fossem uma dupla sertaneja, seria Doni e Dani. Ou não? Ou Dani e Doni. Já fazemos essa dupla, né, Dani? Estamos fazendo essa dupla, né? É verdade. E eu já vou soltar uma pergunta bombástica para essa dupla de dois aqui. Será o fim do corretor de seguro? Daniel e Donizete. Eu vou me antecipar aqui, vou dar um primeiro. Passo aqui, né? Não será o fim do corretor de seguros, tá? O corretor de seguros, ele é o canal legítimo, eu insisto sempre nas minhas palestras, o corretor de seguros é o canal legítimo de distribuição desse mercado. Ele é o corretor, ele é regulado, ele é cobrado, ele responde na justiça, ele faz parte da cadeia, de todo o sistema, de todo o mercado segurador, né? E o corretor de seguros detém em mãos mais de 85%, no relatório da FGV, detém em mãos mais de 85% da produção de automóvel do mercado segurador. Verdade. Então, assim, a gente enxerga novos players legais e ilegais no mercado, mas quem vai predominar será o corretor de seguros. Eu acredito muito nessa classe de dos corretores de seguros, tá bom? É minha humilde opinião aí. Tá? Muito bom. Ainda bem. Agora estamos tensos com a opinião do Donizete. Não, fiquem tranquilos. Que Já nada. olhou meio assim para mim. Eu aposto bastante nesse canal. Eu entendo também que não é o momento de encerrar. A concorrência aumenta porque, eu vou falar como corretor de seguro então, nós deixamos abertura para entrar o concorrente. Então eu entendo que o momento é dele se renovar, ele
se preparar para umas mudanças, abrir a mente, abrir a cabeça, para que o negócio dele se modernize. Exato. Perfeito. É esse o grande ponto para o corretor de seguros hoje. Isso mesmo. Sim, isso mesmo. Olha só que interessante. Cada vez mais os corretores profissionais de seguros tendem a reduzir o custo operacional. Uma gestão inteligente traz consigo melhoria no resultado final da sua corretora. Nós já falamos nos programas anteriores que o corretor profissional de seguros precisa ser, acima de tudo, um empresário com visão 360 graus. Perfeito. Ter um seguro é ter a garantia de tranquilidade. Seja um corretor de automóvel, seja um seguro para automóvel, da sua casa, ou um seguro de vida. Quem já precisou utilizar esse serviço sabe da importância nesse momento, onde muitas vezes o segurado está com o seu emocional abalado. Atender os segurados de uma forma única é fundamental nesse processo, pois a percepção de valor nesse momento é onde fica mais evidente face ao trabalho do corretor de seguros durante o processo de vendas. Meus queridos amigos, isso é uma tormenta dentro de uma corretora de seguros, o custo operacional. Sim. Né? Brancati também tem a estrutura dele, eu também tenho a minha. E nós podemos, sim, de uma forma inteligente, vamos falar assim, de terceirizar alguns serviços. Mas existe aquele bloqueio na mente do corretor, fala, poxa, eu vou bloquear, eu vou transferir parte da minha operação para uma empresa, para uma outra empresa, e principalmente o departamento de sinistro, se é que podemos falar departamento, porque ele consome parte da estrutura da corretora. Eu tive momentos que eu tive que ter 3 pessoas olhando o sinistro, porque o volume era muito grande. E queridos ouvintes e corretores, quando a gente fala do sinistro, estamos falando do segurado, do terceiro, Sim, né, de tudo sim. que envolve o processo. Todo o processo. E é um processo que demora. Eu falei, gente, se eu tivesse 3 pessoas focadas em vender, seria muito mais produtivo, né? Mas naquele momento eu tinha consciência que eu deveria manter aquelas pessoas para atender o sinistro. Perfeito. Né? E conversando com a maioria dos corretores, eles passam pelos mesmos processos. Alguns corretores pequenos, que têm uma estrutura menorzinha e tal, mas ele não vai fugir do sinistro. Dessa estrutura. Dessa estrutura, né? desse desafio. Então, Daniel, eu queria que você falasse um pouco desse sentimento dos corretores de seguros em relação à parte de terceirização. Eu queria aproveitar esse gancho, né, e queria dizer o seguinte: existe uma questão muito pontual que, numa pesquisa sueca que aconteceu aí no final do ano passado, em 69 países, o Brasil ficou em penúltimo lugar no quesito atendimento e pós-venda. E aí quando você transporta isso para o mercado de seguros, para o negócio de seguros, tá? O relatório Seneseg de 2018, das ouvidorias das 58 companhias que alimentam esse relatório, e tem um link super fácil dos mais importantes do nosso mercado, ele traz 150 mil reclamações nas ouvidorias. Quando você vai olhar atendimento e acompanhamento de sinistros, em praticamente todos os ramos. Aí vamos levar esse problema agora, que essa é a dor. Esse é um problema real que existe, né? Aproveitando ainda, se nós fizermos uma simples pesquisa no site vão trazer mais de 40 mil reclamações. Nossa. Então existe um problema muito pontual, né? E aí a Regula vem com a proposta de... A gente sempre fala assim, falo pro Donizete, né? Donizete, quando a gente vai sentar na frente do corretor, convidá-lo para fazer parte da nova geração de corretores, que é ele deixar de ser um simples vendedor, um simples pastinha, ou um simples o argumento, o adjetivo que for, e passar a se tornar um empresário gestor, um gestor da sua empresa, né? Ele reduzir os seus custos de forma inteligente e reduzir o seu custo de oportunidade. Sim. Eu tenho 44 anos de idade, eu vim escutar essa palavra custo de oportunidade, não tenho vergonha nenhuma de falar isso com 40 anos de idade. Né? Será que o corretor de seguros está antenado com isso? O que é o custo de oportunidade? Eu ganhei de você, Daniel, porque eu tenho 47 e é a primeira vez que eu estou ouvindo. Graças Fábio. É assim, nunca é tarde, né? Já tomei esse posto aí. Nunca é tarde, nunca é tarde. O meu já tinha escutado essa E falando de custo de oportunidade, para os amigos aqui,
Antigamente era comum eu cuidar de um segurado sinistrado ali, de um parcial ou um roubo e tal, e esse segurado ir lá comprar um carro zero e ele voltar e refazer o seguro com o corretor. Sim. Hoje em dia ele corre o risco de dar todo atendimento, dar toda atenção, e quando eu for comprar um carro zero, eu sair da concessionária com 5 anos de seguros e nunca mais bater na sua corretora. E esse era um diferencial. O sinistro ainda é o maior. O sinistro, Fábio e Marcelo, o sinistro é a magia do seguro. É verdade. Concordo contigo. É no momento do sinistro que o corretor, que o cliente, o segurado sabe se fez um bom ou um mau negócio. Nossa. Então não vamos tirar isso do contexto, exato. Tudo bem? Mas só voltando na terceirização, o porquê da terceirização, não necessariamente o corretor hoje precisa mais cuidar de sinistros, ele precisa vender para ele não dar espaço para novos entrantes, né, Donizete? Sim. Né? E ele tem hoje um parceiro, um aliado que entende as dores e vai atender, vai ajudá-lo no processo de redução de custos da corretora dele. E é perfeitamente normal, né, Daniel? Porque hoje você vê... Eu tenho uns colegas corretores que não têm escritório fixo. Okay. Eles utilizam o coworking. Sim. Que é o compartilhamento. Sim. Pô, e é show de bola, pô. O cara em qualquer lugar onde você tá. Tá, então nós vamos se reunir ali. E com uma baita estrutura. Sim. Né? Então eu acho que os novos moldes de comercialização, e por isso a pergunta no início, será o fim do corretor? Né? Não, Porque a gente vem sofrendo um processo também de formas de trabalhar também. E de ver a estrutura, né, Marcelo? Marcelo, em 1937, quando vendia seguros, né, Marcelo? Era bem diferente, né? Saía com a calculadora, era cabeludo, aquele monte de passinha, né? De propostinha, né? Em 5 vias carbonadas. Você se lembra disso, proposta, né? Tabela de PR, né? 5 vias carbonadas? Que é isso? Grudar, verdade, anexar a fita do cálculo, né? Mas pegando esse gancho que dá a continuidade dessa resposta, e trazendo uma reflexão também para essa pauta, existem teorias que demonstram que as maiores seguradoras nos próximos 10 anos a gente ainda não conhece. Verdade. Que podem ser Google, Amazon e verdade. Talvez elas nem nasceram ainda. Verdade. Diante disso, já de tamanho impacto que pode trazer para o mercado esses novos entrantes, não, me parece que não faz muito sentido os corretores também deixarem de pensar como gestores. Isso. Certo? E isso implica uma certa reinvenção de certas práticas de gestão. E o que prevalece, aí é a pergunta para você. E para vocês, o que prevalece hoje, em linhas gerais, na maioria das vezes, é a visão do corretor de que o cliente é dele ou é da empresa dele? Porque se o corretor continuar imaginando que o cliente ele é uma propriedade do dono da empresa, ele deixa de pensar em alternativas para maximizar o resultado do negócio dele. Perfeito. Isso acontece na prática, na visão de vocês ainda? E se acontece, como que a gente rompe essa barreira que impede um modelo de gestão mais profissional? Olha, eu, na época em que montei a minha consultoria para corretores de seguros, eu ouvi bastante. O cliente é meu, isso. O cliente não é da seguradora, mesmo que a seguradora tenha todos os dados dele, tenha todos os canais de comunicação abertos e livres para falar com ele, o corretor ainda dizia que o cliente era dele. E nós conversávamos bastante e eu dizia para ele o seguinte: olha, você precisa ter uma visão outra do mundo, porque o seu cliente hoje ele é impactado em todos os lugares em que ele passa. Ele pode passar, como eu passei hoje por aqui, e ver ali uma placa, aqui tem seguro. E naquele momento ele estava pensando no seguro viagem dele. E você, como corretor, nunca disse a ele que tinha o seguro viagem. Verdade. Essa pode ser uma porta, se não tiver super consolidado com você, ele deixa ele ser seu. Naquele momento. Então, nós falávamos bastante sobre isso. Eu fiz até muitos projetos dentro da seguradora que trabalhei, da venda cruzada, que isso faria com que a marca do
corretor, mesmo sem ele ter noção de gestão de marca e ações de branding, se fortalecesse diante do cliente, que era distribuir o maior número de produtos dentro do mesmo cliente. É uma premissa até de mercado, né? Se você tem um cliente, você tem que E há atendê-lo quantos de anos boa falando forma. disso, né, Doni? Há quantos anos falando disso e é vivo isso até hoje, né? Sim. O cross-selling, que parece que é um enorme desafio para o corretor, né? É isso mesmo. Há muitos anos, foi quando comecei com isso em 2002. Eu fiz vários projetos para trabalhar o cross-selling e em 2009, 2010 eu montei a consultoria e comecei a falar para eles esse tipo de assunto. Olha, atualizem-se, prestem atenção que o mercado está vindo para cima de vocês. Mas tem muitos deles que ainda estão com esse ponto e outros tantos já prestaram a atenção e fizeram parcerias para distribuir outros E aí produtos. tá a visão do Brancati, do que você está falando do corretor ser o empresário. Conversando com um amigo corretor nosso, focado em seguro de vida, em determinado momento a seguradora falou assim, olha, você vai ter que colher novamente a assinatura desses clientes. Nossa, é verdade. É Entendeu? verdade. Ele falou, Jesus, e Verdade. agora? Né, visitar um por um, vai ter que visitar um por um. Bom, o cara chiou, reclamou, mas tinha que ser feito aquilo. Olha o que aconteceu, Daniel. Nessa dele visitar o cliente dele, ele percebeu algumas apólices que Descobriu estavam um totalmente monte de coisa desatualizadas, boa. atualiza os capitais, Que louco. ele simplesmente triplicou o faturamento dele com a própria carteira, sem fazer um esforço de venda fora. Então, O Opsel, me perdoa te interromper, Não, vamos mas lá. aproveitando esse batendo gancho, papo. né? Que acontece? Como é fundamental o corretor focar no negócio dele. Exatamente. Porque quando eu vou vir, como que eu posso fazer visitas aos meus clientes, como que eu posso tomar um café para fazer uma verdadeira consultoria, que é o que ele se propõe a fazer como empresário, como um consultor do mercado de seguros, Exatamente. se eu estou mergulhado, e qualquer corretor pode me falar se eu estiver errado, se eu estou mergulhado na burocracia do automóvel. O automóvel ele consome recursos, Exato. ele consome tempo, ele consome atenção, né? Porque o corretor ele não simplesmente o corretor vira para o segurado e fala assim: a hora que você tiver um problema você se vira lá ou às 16 horas eu paro de trabalhar, Exato. que é o maior concorrente dele, né? Eu paro de trabalhar e liga lá na central. E aí essa é uma enorme oportunidade. Sem dúvida. A Regula, aproveitando o gancho da Regula, ela vem com essa proposta de tempo para fazer novos negócios. Que já era a minha pergunta. Como que você pode me ajudar nesse processo? Voltando naquela questão do custo de oportunidade que eu comentei e Vamos lá. não finalizei, né? O custo de oportunidade, toda vez que o corretor para atender sinistro, ele gera custo de oportunidade. Ele poderia estar fazendo uma venda nova. Um corretor de seguros que tem seus 10 sinistros por mês, por exemplo, ele tem 120 sinistros por ano. Tá? Aí eu pergunto para o corretor assim, corretor, e alguns corretores que já me deram oportunidade já ouviram essa pergunta. Alguém ligou para o seu segurado essa semana e perguntou se ele poderia agendar a limpeza da caixa d'água dele? Alguém do seu departamento, da sua empresa, ligou para o seu segurado e perguntou se ele está sabendo que ele pode fazer o rodízio das rodas, Sim, que ele pode sim. trocar as pastilhas de forma ativa, não de forma receptiva, ao contrário. Né? E aí a gente fala assim, redução de custos, eu vou mandar embora o profissional que cuida de sinistros da minha empresa, e obrigado por esse momento de explicar isso. Eu vou mandar embora o profissional, você vai reduzir o custo em 50% aqui com a Regula, e eu mando o meu profissional de sinistro embora? Não! Ele é o profissional que vai fazer esse trabalho para reduzir o custo de oportunidade. Quem vende 120, quem cuida de 120, 100 sinistros no ano, poderia estar fazendo 100 apólices novas na Verdade. empresa. Hoje eu estava numa reunião antes de vir para cá e foi justamente o que eu falei. O pessoal falou assim, mas a gente tem que olhar esse processo aqui de parcela atrasada ou emissão da pólice. Eu falei, não, vocês vão vender. O resto é outra pessoa que vai fazer. Vocês têm que se limitar a vender, só isso. Né? Porque se eu for deixar fazer esse trabalho, aí ninguém vende, Marcelo. Entra no. A gente vende uma promessa que ela não é material, né? Ela é intangível. É né? intangível. Então a gente tem uma tendência de ser muito cobrado pelo cumprimento da promessa. Que no caso de seguros é o sinistro, é a assistência 24 horas, é o recebimento da apólice e tudo mais. Então nós temos uma dificuldade natural de nos libertar
desse pós-venda. Exato. Perfeito. Nós nos sentimos dono desse pós-venda como uma responsabilidade redobrada por garantir que aquela promessa seja cumprida. Isso é bom. Sim. Isso traz uma... Agora, por outro lado, a gente às vezes se fecha para enxergar novas possibilidades de nos tornarmos mais eficientes. Opa. E é aí que entra a possibilidade da gente enxergar e se aprofundar um pouco mais em alternativas. Para a gente fazer uma lipoaspiração operacional no nosso negócio. Muito bom. Isso mesmo. Para a gente ficar mais magrinho, mais rápido, mais eficiente na venda. Sim. E fazer um trabalho fantástico, como você citou esses exemplos, que vão gerar fidelização, atração, indicações. Mas não, a gente está preocupado se a pólice é emitida, se o sinistro é pago, se a assistência cumpriu o dever dela. Então, acho que, em linhas gerais, a reflexão é essa. Como que a gente encontra caminhos alternativos para melhorar o nosso resultado? Sim. Sim. Faz sentido isso? Muito Marcelo, sentido. veja só. Eu li uma matéria hoje sobre posição profissional. E a pergunta era, agora você virou chefe. Boa. Eu vi isso aí. Entendeu? Quais são as suas atitudes? E tem alguém dando treinamento para isso. E nós não vemos o mercado se movimentando para que aplique um trabalho desse sobre a mente do corretor. Verdade. Porque o corretor, no passado, ele vendia, como você disse aí, 6 vias, carbonada, carimba, leva no protocolo e tudo mais. Hoje, o cliente liga para ele e pede o cálculo. Ele faz 6 cálculos, mas muitos deles não fazem muitas perguntas, com medo de que o cliente se apavore e acabe indo para outro lugar, porque o cliente não tem tempo. Sim. E acaba não dando para ele o que ele se propõe a fazer, como você acabou de dizer, que é a consultoria. Porque quando você fala de CEP, hoje eu conversei com um corretor, ele disse, olha, a mudança do CEP faz toda a diferença para o perfil, para a precificação. E o que aconteceu com ele, exatamente, é que teve o sinistro e não havia feito a mudança do CEP. Aí eu pergunto, se você... Pego aqui o gancho do Daniel, né? Se você está fazendo uma proposta de seguro e o telefone toca e é um sinistro de uma pessoa que lhe é cara e o filho dele bateu a BMW que ganhou de presente de 21 anos, como é que você completa com segurança a proposta de seguro que você está fazendo? É aí que vem o momento que o Daniel diz, olha, o custo de oportunidade, você passa esse para outra pessoa, faz o carinho, dá o primeiro atendimento e terceiriza. Isso. É esse o momento em que o corretor precisa entender. Isso. Olha, Pegando esse gancho, me perdoa. Pois não, me lógico. perdoa, pegando esse gancho, eu sempre falo assim, vamos dividir o sinistro em 2 partes. Não vamos abrir mão do lado comercial do sinistro. Exatamente. Não vamos abrir mão. O corretor de seguros não pode abrir mão desse lado comercial. Exato. É o momento do encantamento dele. Exato. Né? E vamos deixar para fazer a parte administrativa. Ele não precisa o corretor ficar ligando na oficina para saber se a peça está pronta. Nem as seguradoras conseguem fazer isso. As seguradoras não conseguem acompanhar. Não tem braço para isso. Não tem braço. E com toda a tecnologia disponível, com né? toda Por a incrível que tecnologia pareça. disponível e tal, né? Então o que acontece? Eu vejo assim, de verdade, qual é o foco? Qual é o papel do corretor? O corretor é o... Desculpa ser repetitivo, viu Romeu? O corretor é o canal de distribuição de seguros das companhias seguradoras. Se ele não se atentar para essa questão de que ele tem que vender, vão chegar outras formas de vender. O que me chama um pouco a atenção é assim, o corretor é o canal de distribuição, porém, quando sai uma novidade, não compartilham com o corretor. Então, vamos brigar por isso também. Vamos brigar, olha, se alguma seguradora tem uma oportunidade de vender e distribuir o produto no mercado, por que ela não compartilha isso com o corretor? Em vez de buscar uma nova forma de distribuir, isso, né? E, de repente, eu acho que falta um pouco de união e de conversa nesse sentido. Mas a redução o corretor, ele é um empresário, ele é um gestor. E ele precisa ficar de olho nos números da empresa dele o tempo todo. Indicadores, né, Marcelo? Nós conversamos aqui numa outra vez. Você precisa, até para você poder saber que rumo que você vai tomar, né? Porque você pode ter um planejamento, Daniel, e em um determinado momento você realinhar esse planejamento da
corretor da parte estratégica, né? Sim. Marcelo Brancati, o Romeu veio hoje? Pois é, eu estou bastante preocupado. Muito preocupado. Pegaram no meu Vamos aproveitar o momento Maguila do Romeu, então. Não, mas não é isso. é Romeu, que seu momento Maguila, vamos lá. Tem que deixar o convidado falar, né, seu Fábio? O senhor não está deixando hoje. Já tem aqui reclamações, tá? Aqui Ih, nos caramba, redes sociais, reclamação? Então que vamos lá, o senhor vamos está lá. falando demais hoje. Bom, gente, de qualquer forma, a gente tem aqui uns abraços para vocês aqui, ó, do John Menezes, que elogia a John. empresa de vocês. Abraço, John. Foi nosso colaborador. É um a abraço melhor pro empresa do segmento do mercado segurador, ele coloca isso. Que louco. Isso é um reconhecimento, né? Isso é muito interessante. Os corretores sempre ligados no programa também, a Isso aí. Carmen Bortoleto, essa aqui foi Essa a é primeira suspeita. vez, hein? Essa aqui. É minha mãe, Né? né? Um beijo, mãe, Olha. te amo, mãe. É minha mãe, né? A É Carmen isso Bortoleto aí, é a mãe, Carmen né? Bortoleto tá certo. Ó, Tá. Santiago da System, que já é um cara que está sempre aqui Obrigado. com a gente Um abraço, desde Santiago. o começo. O Ivanildo Souza, pai do nosso Abraço, amigo Ivanildo, Igor, da N exatamente. Sabino. E o Ivanildo é lá, né, da Seg News, Seg News. Notícias. Um abraço pro Ivanildo. Um grande amigo. O Ricardo Amaral mandando um abraço. Ô, pra Ricardo, vocês aí, Corretor, Ricardo. Corretor, esse bem é lembrado, fera, meu. verdade. Yes! Esse é o cara, hein? Esses dias liguei lá no Bom Dia São Paulo, viu? E ele tava tava lá, olha, vestido Bom de Dia Mário. São Paulo, volta. Já! Ah, é o cara, né? Yes! Ele é Figuraço, sensacional. grande abraço, Amaral. E para todo o beleza. pessoal da OCS, eu estive lá com ele semana passada. Foi show de bola aí, toda a presidência. O Ezaqueu, Morales, Celção. especiais. Grande abraço para todo o pessoal aí. Tá certo. Quem mais aqui? Ana Adriana Cristina Campos. Costa, a Cláudia Ana! Arruda, Olha isso. o Ayrton Lima, Ayrton, Gilberto um abraço. Bernardo, show de bola, Um meninos. beijo pra todos da O Augusto da Regula. Esteves, regula nas mídias, tá falando aqui, ó. regula. Augusto Esteves, aí. Esteves. A Ana Cristina tá falando assim, a dupla dinâmica. É E, ó, isso. Valeu, Aninha. E tem gente que gostou aqui do Doni e Dani, tá? Doni Dani. É melhor vocês pensarem a respeito. Se nós não conseguirmos levar esse conceito, já temos um plano B, né? Não tem nada como verdade. plano B, né? É verdade. Donizete, o corretor Diga que é pequeno, que eu falei que muitos têm um home office ou trabalham no alguns espaços dentro No dos cowork, é. A Regula consegue atender esse profissional? Sim, consegue. De novo, ele precisa se modernizar mentalmente. Tá. Porque eu pego um gancho aqui para dizer para você o seguinte: em 2007 começou a se falar de terceirização. Verdade. Ela está na nossa vida todos os dias. Todos os dias. Ou é na pizza, ou é na TV por assinatura. Todos os lugares. Tem mais. Tem o serviço de atendimento dos prédios. São muitas as empresas que pensaram na terceirização como redução de custos. O corretor, então, como você disse, que não tem uma equipe que trabalha sozinho. Ele tem, com tranquilidade, um plano na Regula que pode atendê-lo e ele terceiriza totalmente o trabalho do sinistro para nós. Isso. A equipe da Regula super capaz, profissionais com 9, 10, 11 anos de atividade em corretoras de seguros e até em seguradoras. Tá. E ele pode sim, se ele entrar lá no site da Regula, www.regula.com.br, Tá. nossos planos, ele vai encontrar lá um plano para a medida dele, para a medida certa Porque quando a gente da fala em atividade terceirização, dele. às vezes o corretor Sim. pode pensar, poxa, mas minha estrutura é pequena, muitas vezes sozinho, ou eu e mais um. Então faz sentido. a Regula tem condições de atender esse profissional, Sim, tem independente da condições. estrutura dele. Exatamente, tem condições, sim, tem de Tá. atender. Por exemplo, ele saiu agora da Funenseg, mas ele já tinha uma pequena carteira. Isso. Tá. Ele vai ter que se fortalecer e vender mais para criar músculo e ficar Sim, grande, sim. um empresário. Se ele terceirizar nesse momento, a vida dele vai ficar diferente desde já. Ele não vai esperar começar a ter problemas para depois fazer a terceirização. Então ele tem condições sim e a Regula tem condição de atendê-lo. Desculpa, me perdoa, eu falo mais que a... Vamos lá, senão nós estamos batendo papo. Tá aqui para isso. É isso, né? O que eu tenho, o que eu gosto muito assim da Regula, né, que eu sou suspeito para falar, mas ela tem um propósito, sabe? O propósito dela é encantamento de segurados e terceiros.
né? Você imagina um segurado ali naquele momento complicado, que ele não sabe o que vai acontecer com ele não sabe se ele vai ser indenizado, o que vai acontecer, e de repente ele é recepcionado, ele é acolhido, como diz a nossa querida diretora Cláudia Arruda, né? Um beijo para ela, um beijo lá pro Júnior também. Como que ele vai ser tratado, como vai ser tratado aquele assunto? E ele é acolhido por uma pessoa de verdade preocupada com ele, sabe? Querendo fazer com que ele tenha uma experiência menos dolorosa. Porque a reposição vai ser para ele voltar a enxergar novamente o que ele vai fazer com a vida dele, sabe? Queridos ouvintes, vamos entender que o Daniel está falando o seguinte: a regula é a cerejinha do bolo. Isso. E aí, que ótimo. Se Deus abençoar esse projeto, essa ideia, esse propósito, eu convido todos os corretores a apoiar esse propósito. Eu imagino que daqui nos próximos 2-3 anos, quando eu sair da Fonenseg, eu não vou imaginar ter um departamento de sinistros. Exato. Eu vou ter uma opção de uma empresa que vai me fornecer esse serviço, sabe? É essa a ideia, entendeu, Fábio? Eu mesmo, fazendo um paralelo, eu tenho um banco que é digital. Então, Olha só. Também quero fazer uma pergunta, viu, Daniel, para você. Obrigado. Você tem nas suas mãos aí pessoas que atendem pessoas e o principal cliente é o corretor. E como é que você treina? Esse pessoal veio de mercado, cada um conhece uma seguradora, imagino. Mas como é que é feito esse treinamento? Como é que é feito? Por que eles são diferentes? Assim, em relação aos sinistros das próprias corretoras, né? Porque o que eles têm de diferença? Queria que você falasse pra gente. Só porque a minha pergunta era muito parecida, eu vou complementar. Como que você garante nessa realidade que o Romeu colocou de diferenciação, como que vocês garantem o atendimento particularizado de cada corretor? Ou seja, a minha corretora teve um sinistro, como que eu tenho a certeza que vocês vão atender em meu nome e com esse nível de excelência? Pode ter eu e o Brancati, isso, né? Só aqui é da Regula e tal. Isso. Pessoal, o cliente nem sabe quem que é Regula, na verdade. Espetacular. Né? E nem pode Vamos lá. aparecer. Dilacerou o organismo. Agora vocês vão Então, vamos conhecer lá. o interior da Regula. Você sabe que a Regula, ela nasce... Eu era dono de 4 corretoras ao mesmo tempo. Em vez de montar um departamento de sinistros para cada corretora, eu coloquei uma pessoa e compartilhei o processo. Pronto. Na FGV, eu fui estudar, fui fazer minha pós-graduação na FGV, fui escrever sobre uma empresa na aula de empreendedorismo e nasce a Regula. Aí eu vendi as corretoras e hoje a gente faz... E o que fez eu montar a Regula? Eu tive a oportunidade de ser sócio também de uma empresa de tecnologia e tinha uma ferramenta, um painel para tecnologia. Imagina uma empresa com 2.000 computadores. Isso. Imagina um computador deu problema, né? E esse computador, ele entra em contato nessa ferramenta e aparecia lá e você tinha o atendimento, né? Em 10 minutos, 5 minutos. Eu ficava olhando aquilo e falei, isso aí vai dar certo para sinistro. E aí eu peguei essa ferramenta e adaptei essa ferramenta para receber os chamados. Então você abre um chamado na Regula, né? Quando você abre esse chamado, a nossa ferramenta identifica de qual corretora que é. Ok. E aí olha que interessante, hoje nós temos um cliente, por exemplo, que quando você liga na corretora dele, você tecla 3 na URA da empresa dele, e aí ela toca lá na URA da Regula, na esteira da Regula, com a musiquinha do cliente. E nós atendemos em nome do cliente lá também. É mais uma inovação da Regula lá, mais um passo nessa tecnologia, né? Porque o nosso negócio é profissional, é tecnológico, mas com humanos. E é isso que a gente apoia. E isso tem feito a diferença. Porque o que está acontecendo? Para responder aqui a pergunta do Roque, já engatando o Roque, o que difere a gente? Os corretores... quando você se mete a cuidar de sinistros, tem 90 mil corretores de seguros cuidando de sinistros. Quando você se propõe a encantar, a buscar um documento para a pessoa, a gente se prontificar para buscar um documento, não é fácil, tá, pessoal? Não pensam vocês que é simples, que vai chegar lá e a gente acerta todas, às vezes acontece de não acertar, sim. mas o compromisso do encantamento, de buscar um documento, de providenciar alguma coisa para agilizar o processo, esse é o propósito da gente. E aí começa a se diferenciar. A seguradora ela vai passar para você uma relação de documentos para indenizar a placa do elevador do seu condomínio.
A Regula vai ligar para o síndico do condomínio e vai perguntar para ele como que ela pode ajudar ele para acelerar aqueles documentos. Perfeito. E aí, como atua também, muitos corretores que têm seus departamentos muito bem montados, e aí nós colocamos experiências com esses departamentos. Excelente. Interessante, ó. Tem aqui um depoimento, né, do Ricardo Kanner, eu acho que é até interessante. O Ricardo Kanner, abraço, amigo. Ricardo. Parabéns pelo excelente trabalho da Regula. Acabamos de renovar uma apólice empresarial e novamente o atendimento de sinistros, viu, Fábio? Foi um diferencial da negociação. E também o Augusto Esteves, que falou assim, olha, a gente está em busca de produtividade, eficiência, qualidade e rapidez na resposta ao segurado. Utilizamos a Regula nessa parceria em busca de sucesso na operação. Então, olha, aqui é testemunho de quem já conhece. Tá falando Fábio, Enquanto você vê isso aqui, eu vou falar o Pedro Takimoto, direto do Japão, tá mandando um abraço pra você, Donizete. Um abraço, Pedro. Viu? Até mais. E um beijo pra minha mulher Helenita, que acabou de mandar uma mensagem aqui. Olha aí. Um beijo. E a Adriana Campos tá falando o seguinte, pergunta para a dupla da Regula quais os tipos de sinistros que eles atendem. Caramba, doutor, obrigado. Hein? Adriana Um Campos. beijo, meu amor, um beijo. A Regula, esse é um outro diferencial da Regula, né? O corretor de seguros contrata um pacote que custa menos que uma comissão de automóvel por mês, e ele tem acesso a praticamente todos os ramos, exceto saúde, né? E ele consegue ter lá automóvel, RE, responsabilidade civil, transporte. Temos que melhorar o transporte, tá, Dani? Vamos melhorar o transporte. Obrigado. E tal, né? Então, assim, nós conseguimos atender praticamente todos os ramos. Aquele corretor de seguros que tem algum receio, alguma preocupação, ele pode ir lá... E principalmente se ele quer conhecer novos negócios, novos produtos... Transfere para a gente o automóvel, transfere o RE, conhece a operação e com o tempo, eu sempre brinco, sabe, rapazes? Eu brinco assim, a Regula, todo mundo faz brigadeiro. Deixa a Regula fazer o brigadeiro dela. Que o corretor vai ser surpreendido pelo retorno do segurado. O que o segurado está falando do nosso atendimento? Sabe? A nossa maior barreira mais uma vez, é o colaborador da corretora. Ele se sente um pouco ameaçado. Posso estar alucinando, como diz minha coach, né? Eu posso estar alucinando, mas ele se sente ameaçado porque ele pode perder o emprego dele, que está falando em redução de custos e tal. O contrário, né? O contrário. Não se sinta ameaçado. Transfere pra gente para você poder buscar novos negócios. Essa é a nossa ideia lá. Eu tenho a impressão, Fábio, que não é o brigadeiro, é o BO. É o BO. Boa. Né? Que legal. Porque, Isso aí é o BO. porque aí você resolvendo o BO com qualidade e excelência, libera o corretor para preparar o brigadeiro, né? Para o cliente. Então, e a pergunta que eu ia fazer para vocês é a seguinte... tirando o lado, todo o nosso lado romântico aqui da conversa, quando a gente senta para conversar sobre números, custo-benefício, vocês têm a plena convicção sobre a viabilidade desse custo-benefício para o corretor? Eu vou colocar uma pimentinha aí, o Daniel responde com tranquilidade, que ele tem aí toda a bagagem para responder. Eu me sentei diante de um corretor essa semana, e ele trabalha grandes contas e frota. Lá do Sul, Rio, é o Renê, que eu mando um abraço para ele. Um abraço, Renê. E ele descontinuou a área de sinistros dele para conseguir fazer crescer a corretora dele para outros estados. Outros estados. Ele está procurando agora, na portas de empresas multinacionais, porque a corretora dele é especializada em frota, e ele trouxe para a gente, fez um contrato conosco, experimental, uma quantidade pequena de sinistros, ele mandou a sócia dele para conversar com a gente, e já está tirando a pessoa do sinistro dele do ar do sinistro. Ela, então... Para outra atividade. Para outra atividade, que é a atividade de busca de novos clientes. Que gera valor para o negócio. E gera valor para o negócio. Perfeito. Daniel? Quando um dos meus maiores orgulhos desse processo foi quando eu criei a calculadora de custo de oportunidade. Lá no nosso site você consegue calcular qual vai ser a sua redução de custos de acordo com o seu volume de sinistros mensais.
E você também consegue, ela te dá também qual é o custo de oportunidade. O que você poderia estar fazendo terceirizando esse negócio. E a calculadora é gratuita. Gratuito. Para calcular é gratuito. Mas em menos de 5 minutos alguém está entrando em contato. Mas legal, qual é o caminho? Se o caminho- corretor quiser acessar essa calculadora, como é que ele acessa faz? o regula.com.br, ele acessa benefícios que fica no topo Tá. e ele vai lá, ele vai encontrar essa calculadora, né? Pô, que legal. É como se uma empresa de telefonia te ligasse e falasse assim: olha, eu vou reduzir o seu plano em 60% e vou te dar um bônus Mais por você qualidade, e com qualidade, né? Um outro detalhe que eu vejo dessa redução é assim, existem 7 razões para você terceirizar que eu gosto muito. Uma em especial que eu admiro bastante é quando o corretor de seguros ele vai terceirizar, ele para de gastar também com coisas que ele não percebe. Ele não precisa comprar mesa, cadeira, computador para colocar uma exatamente. pessoa para cuidar de sinistro. Quando ele não precisa fazer mais isso, ele pega esse recurso e ele vai, sabe fazer o quê? De repente, vai buscar conhecimento para vender riscos cibernéticos. Exatamente. Ele vai Algumas vender, coisas que estão chegando aí, vai né? vender produtos que geram carteiras, que geram vitalícios, que geram agenciamentos, como vida, como saúde, PME. São produtos muito inteligentes que geram duas questões importantes para o corretor, que é sustentabilidade. Então, quando a gente começa a tirar o corretor e convida ele para conhecer esse mundo da gestão empresarial, dele sair, se tornar um corretor 2.0, 3.0, é convidar ele para conhecer o que o senhor Augusto trouxe aqui. Eficácia, eficiência, metas, produtividade, né? Ô Dani, Sim, opa. então o corretor ele contrata um pacote dentro da Regula, é isso? Isso, um plano. Nós plano. chamamos de plano, plano, Assinatura, combo né? ou coisa desse tipo. O contrato tem vigência por 12 meses. 12 meses. 12 meses. Tá. E nós, então, damos uma quantidade de atendimentos para esse período. Vamos supor, o plano que eu falei aqui agora são 60 sinistros ano nós conseguimos atender dentro desse plano. Verdade. Nós temos de 60, 120, 180, Dependendo do Ok. porte, né, da empresa. dependendo do porte da empresa. O plano mínimo qual seria? O plano mínimo são 12 ao ano, 12 ao que ano. seria um por mês. Por mês. E o top? E o top, 30 Por mês. por mês. Isso, 360 por ano. no ano. Vocês 360 podem por falar ano. quanto, a partir de quanto sai um plano desse? Tá no site, né? Tá no site, mas Tá o disponível. menor é 150, para não falar 149,99, né? 150 e o outro 2,899. É menor que um vale transporte de um funcionário. Então, olha que É interessante, isso né? mesmo. Verdade. Olha que interessante, né? Nós temos uma linha Light, a Regula tem 3 linhas de produtos. A linha Light, que são produtos que são anuais, então uma quantidade de atendimentos anuais. Vai de 12, 24, 36, 48, e você paga lá no mais caro, 400 e alguma coisinha para você ter direito, 459,99, alguma coisa assim, para você ter direito a 4 atendimentos por mês. Só que não são só 4 atendimentos por mês. São 4... Você tem acesso a, no mínimo, a 8 ramos diferentes. Tá. Imagina eu ter É começo, meio e fim. começo, meio e fim. Até indenização. Até a indenização. Ou a recusa. Ou a recusa É o que ele tá também. falando. O primeiro atendimento é o meu. O segurado, obviamente, vai ligar para nós, né, Brancati? Olha, aconteceu isso, aconteceu. Então, o primeiro atendimento sempre do corretor. Isso. E você aí já ele tendo essa registra, estrutura né? por trás, fala assim, agora eu vou passar Isso. né, pro meu pessoal mais técnico para Exato. cuidar de Porque você. eu imagino, Fábio, Fábio, só para Ok, ajudar Marcelo, até vai você lá. na resposta. Por exemplo, um sinistro de automóvel, que é o mais tradicional. Isso. Dando um exemplo na prática. Tá. O corretor passou o BO para vocês. Tá. Vocês vão acompanhar todas as etapas do processo, certo? Certo. Isso significa a vistoria, significa o valor fixado do prejuízo, autorização de reparos, até a retirada do veículo na oficina consertado e eventualmente a perda total também, Isso. até o momento que o processo ele é encerrado. E aí, só para você complementar e confirmar se o raciocínio está correto. Por favor. E aí eu vou pegar o termo que ele usou, a pimenta. Vamos supor que se vocês não cumprirem o processo, Ok. se vocês não executarem com excelência Ok. e o corretor perder o cliente ou ter um dano financeiro em decorrência do mau serviço de vocês, Ok. como que o corretor se protege disso?
O corretor, nós temos uma pólice de responsabilidade civil, né, que contempla lá mais de R$400 mil lá a nossa pólice, é uma pólice muito bem emitida. Podemos sim, estamos... Isso é importante, né, Fábio? Estamos sujeitos, com certeza. sim. Imagino que isso não deva nunca Para não falar que nunca aconteceu, porque ninguém é perfeito, né? Eu acho que um dos pilares do nosso negócio é a transparência, né? Nós tivemos que reembolsar lá 3 dias porque a nossa analista errou na questão do carro reserva. E aí deu uma informação equivocada, é tudo gravado na regula, é tudo gravado. Perfeito. E aí a gente foi lá, indenizou, aliás, nem questionamos, realmente apuramos quanto que era a despesa, fomos lá, pagamos e tá tudo certo, né? E o cliente também entendeu que foi um equívoco de uma seguradora que a gente não, que tem um volume muito, muito pequeno de negócio, então a gente não entendeu ali a dinâmica ali do processo. Quando você vai para as maiores, é muito mais fácil de desenvolver. O que pode acontecer, né, Marcelo? Isso é uma pergunta muito pertinente. Totalmente. Mas lembrando que parabéns pela transparência. Nós estamos diante de pessoas super competentes que conhecem o mercado, né, que vivem a nossa dor também. Isso é importante. E a pergunta que qualquer corretor faria. Exatamente. E devolvo para você, e devolvo para os corretores que estão vindo, que façam também suas apólices de responsabilidade civil. Exatamente. Ok? Super Porque importante. é super importante. Quem atua com prestação de serviço no mercado, que é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, ele responde, né? Ele é solidário nas ações. Sim. Então que ele também tem esse compromisso. Sim. Porque ninguém é perfeito, né? É um equívoco querer mostrar para o mercado que nós somos perfeitos. A nossa empresa tem 1 ano e 4 meses de operação. 1 ano, nem criança, acho que a criança já anda com 1 ano, de 1 ano e um pouquinho, né? Anda um pouquinho. Né? E esse risco, que é previamente calculado, ele faz parte da operação. Faz parte da operação. Né? Minha dupla de sinistro, Fábio, Dani e Doni. Antes que você fale qualquer coisa, vou te dar uma notícia que vocês vão ficar estarrecidos. Manda. O seu programa está chegando na Itália. E Poxa. tem aqui a Erlânia Aragão dizendo uma boa tarde de Milão a todos do programa. Muito obrigado pela sua audiência. Da Zona Norte. Me deu até vontade de pegar um voo agora. Vamos tentar em Milão agora. Vamos para Milão. Dá para ver os meus familiares. Muito obrigado pela audiência. E minha dupla Dani e Doni. Okay. O que é bom dura pouco. Puxa adorei. Pra você? Sério? Olha, adorei. A coisa que voa, meus queridos. Boa, né? Mas é um bate-papo interessante e eu queria marcar novamente pra gente estender um pouquinho mais esse bate-papo aí. Tá feito. Tá? Feito. Então eu quero aproveitar esses minutos. O microfone está aí com vocês, está aberto. Fala o que vocês quiserem, deixa o recado que vocês quiserem. Se vira. Pode deixar telefone, e-mail, o que vocês deixarem, apesar que vai ficar nas nossas Fica páginas, registrado, né, Fabio? já tá. Mas se quiser falar pro pessoal que está bem antenado, fica à vontade. Bom, o que eu tenho que dizer é, primeiro, né, agradecer a todos vocês por darem a oportunidade de nós nos mostrarmos ainda um pouco mais. O Facebook é uma mídia muito forte, o nome do seu programa está forte, nós vemos aqui a quantidade de interações que tivemos. Dizer aos corretores que nós temos aí 1 ano e 3 meses de muita força, porque nós nascemos há quase 2 anos, mas estamos com força só há 1 ano e 3 meses. Mas temos muito o que atendê-los ainda. Eles então podem acreditar, confiar e vir para a gente que nós vamos deixá-los felizes e fazer com que eles realizem muitos sonhos deles, com novos ganhos e com o crescimento. Principalmente reduzindo o custo e aumentando a produtividade, né? Também me Donizete? fala que é a proposta da terceirização, né? A proposta da terceirização olha, você vai reduzir o custo operacional, aumentar a produtividade e qualidade. Isso. Que é isso que a gente oferece. Obrigado. Fantástico. Daniel, fica à vontade. Eu quero imensamente agradecer você, Fábio. Quero parabenizar todos vocês aqui por esse programa maravilhoso. O Romeu aqui, o Bracari, Marcelo Bracari, Bacari. É uma honra, é um nome diferente, né? É uma honra enorme. Ter essa oportunidade de falar da Regula é um filho, né? Né? Ter a oportunidade de falar da Regula é ímpar. A Regula é uma empresa que veio para se tornar um ícone do mercado de seguros. Nós temos um compromisso enorme com os corretores. Nós acreditamos demais nessa classe e nós contamos muito com o apoio dos corretores, né? Temos muito que evoluir como profissionais, temos muito que aprender, mas a gente tem muito a oferecer.
Só para entender como fecha a conta, é muito fácil você criar uma política de meritocracia para a área comercial. Na Regula, nós monitoramos, a cada finalização, hoje nós temos nossa pesquisa de NPS. Um dos maiores dealers do mercado, esses dias, estava comemorando na internet 64 pontos de NPS. A Regula fecha o mês dela com 63 pontos de NPS. Uma empresa super nova, né? E o que nós fazemos na Regula? Nós criamos uma política de meritocracia que a cada 100 atendimentos, acompanhado de 100 depoimentos espontâneos, com nota 9 e 10 desses depoimentos, os nossos analistas recebem bônus lá. Então, ele, além do profissionalismo, legal. fecha com a meritocracia. E o empresário, ele precisa reduzir seus custos, ele precisa produzir mais e valorizar a sua equipe. Eu quero agradecer a minha equipe da Regula, os nossos colaboradores, quem veste a camisa daquela empresa são eles que fazem acontecer. Tá? Muito obrigado por essa oportunidade. Um beijo para minha família, para minha esposa, para minha sogra que está em casa e um beijo para todos que assistiram o seu programa. Obrigado. Brancati, tá bom? Romeu, nós temos uma lembrancinha para vocês dois aí. Brancati, já queria que você entrasse nas suas finalizações também. Desejamos sucesso. Uma pequena lembrança. Obrigado. Da participação de vocês e agradecimento. Que legal. Na próxima eu trago a nossa para vocês aqui também. Obrigado. Que honra, vai ficar na minha mesa, hein? Que E eu show. quero Legal, convidá-los né? para conhecer Olha, a muito Regula. obrigado. Com certeza. Bom, estamos finalizando. Personalizado. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Nós que agradecemos. Vocês deram uma aula aqui, não só em relação ao que vocês fazem, mas de gestão, de negócios. Trouxeram N dicas que agregaram muito para todos nós aqui e todos os participantes, não tenho dúvida nenhuma. E só fechando o tema, NPS que você citou é uma forma de avaliar a satisfação das pessoas que usam o teu serviço. Isso. Se você indica para um amigo e ele está colocando, o Daniel aqui, que a empresa dele tem uma alta avaliação em relação a isso. Significa o quê? Que nós podemos, os nossos clientes estão felizes, aqueles que utilizarem o serviço dele, têm felicidade, alegria e satisfação. E com isso o resultado acontece, né? Muito obrigado, boa noite e que a semana seja iluminada para todos. Amém. Gente, desejo um grande abraço a você, sucesso, bom restante de semana, aos meus colegas aqui todos e ao Fábio Sorola, nosso grande mestre de cerimônia, comunicador. Desejo sucesso, Fábio. Restante de semana de sucesso e vitória para você, meu amigo. Boa noite a todos. Muito obrigado pela audiência, meus amigos Marcelo Brancati, Donizete, Daniel, Romeu. Uma boa semana para vocês. E semana que vem estamos de volta com mais um programa profissional de seguros, sempre com um tema relevante para vocês. Muito obrigado, Deus abençoe e até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Cortou. Muito obrigado.